Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson, estamos de volta para mais um vídeo. Sou líder dos jovens da Igreja Assembleia de Deus Jardim São Jorge, enquanto Deus nos permitir, nos dê graça, sou pregador da palavra e tenho um pouco de experiência a respeito no trato de depressão, tanto pessoal quanto familiar, quanto congregacional dentro das igrejas também, por quais eu passei e dirigi também. Então a gente tem um pouquinho de experiência e a gente consegue passar um pouco da nossa experiência para ajudar vocês em nome do Senhor Jesus. Amém? E mais uma vez, esse é o terceiro vídeo que a gente faz da nossa campanha, né, para ajudar as pessoas, principalmente dentro das nossas igrejas, que passam por situações como essa. A gente está falando de depressão à luz da Bíblia, começamos com Elias, agora vamos falar de outro personagem bíblico, em nome de Jesus. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo com pessoas que sofrem com isso dentro das igrejas, que passam por situações semelhantes, que às vezes não são entendidas, né? Não têm a devida atenção dada pelos líderes religiosos e obreiros que às vezes julgam ser espiritual a enfermidade ou doença. O primeiro conselho que eu dou para vocês é: busquem ajuda. Se você não encontrar com o seu pastor, com o seu líder, busque outra igreja, busque principalmente ajuda psicológica, psicóloga, psiquiátrica. A gente cresce com um dilema, com um ditado que diz que psiquiatra é médico para doido. Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, procure ajuda, procure auxílio. A depressão ela não é demônio, a depressão é uma doença, é um mau funcionamento do cérebro, da sinapse do cérebro, vamos assim dizer, e tem neurônios envolvidos, então é uma doença e tem como tratar. E nós vamos passar alguns passos aqui a respeito do que ela faz com a nossa vida sem que a gente perceba. A gente acaba vivendo com os olhares negros da depressão na nossa vida, né? O texto que eu vou tratar com vocês hoje, que a gente vai falar a respeito, é o primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 1, a respeito de Ana, que diz a palavra de Deus, que havia um homem, né, chamado Eucana, que ele subia todo o ano para fazer uma oferenda ao Senhor, e ele tinha duas esposas, e uma delas era Ana e a outra chamava Penina. E a Ana, diz a Bíblia, que ela não tinha filhos, porque o Senhor havia lhe cerrado a madre. E a Penina ela tinha, então ele tinha duas mulheres. A Penina provocava a Ana porque Ana não tinha filhos. E a gente até ouve falar, né, que a Penina ela era ruim porque provocava a Ana, mas eu entendo o lado da Penina também. Ela era casada e ela tinha que dividir o marido com outra mulher. E, gente, eu falei isso na igreja quando eu preguei a respeito disso. É muito engraçado porque as mulheres não se dão bem nem quando é sogra e nora. Imaginem duas mulheres competindo na atenção do mesmo homem. Graças a Deus, Deus mudou essa lei através de Jesus Cristo, né? O apóstolo Paulo determinou como lei que o homem seja marido de uma só mulher. Glória a Deus por isso. E a Ana, por não ter como conceber, não ter como engravidar, dar um filho, a Eucana ela ficava angustiada, porque até a cobrança da cultura religiosa da época era muito grande. Ela era vista como uma mulher amaldiçoada, era vista como uma pessoa a qual Deus não olhava. Isso ia angustiando o coração de Ana cada dia, cada momento. E o que acontece com a Ana? Por não viver este momento, não ter aquilo que ela almejava, e aquela decepção, aquela frustração era tão grande, ela cada vez mais ela revolvia aquele pensamento dentro dela, ela trazia a memória todos os dias. E isso é um passo muito grande que a gente dá para uma depressão profunda. É quando alguma frustração, alguma coisa que não deu certo, que não foi como a gente quis, e a gente acaba remoendo isso todos os dias. Seja um maltrato de uma pessoa, seja uma bênção não alcançada, seja uma porta de emprego que não se abre, ou
um familiar que não se converte. Aquilo vai girando dentro da gente um sentimento de incapacidade e de tristeza, e a gente acaba por ficar observando a vida de uma maneira escura. Por que escura? Porque ela começa aos poucos, isso é imperceptível na hora, mas ela começa a perturbar a nossa vida aos poucos. Aos poucos a pessoa ela vai perdendo a alegria, porque ela sempre está vivendo os momentos de tristeza. E nós, como seres humanos, a gente tem como característica dar mais valor às coisas que nos fazem mal do que às coisas que nos fazem bem. É fato, porque quando você compra um sapato bonito, por exemplo, você calça aquele sapato, não tinha o seu número, você comprou um número menor, vai girar uma bolha no seu pé, e aí você vai olhar para aquele sapato, vai vê-lo e você vai falar, não posso usar porque ele machuca, porque toda vez que você olhar para ele vai estar lá a marca, a bolha do pé. Podia ter esperado um pouco mais e comprado do seu número, mas como não tinha, e a pessoa ela deixa às vezes então de comprar um outro sapato semelhante porque acha que machucou o pé, mas na verdade é porque o tamanho era menor. E assim é a nossa vida, a gente vai deixando de ter momentos alegres e felizes porque a gente vai trazendo à memória aquilo que nos tira o prazer, né? O profeta Jeremias, ele escreve no livro de Lamentações o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso depois de Israel ter sido totalmente destruído, aniquilado pelos babilônicos. Depois de Jerusalém ter sido incendiada, os portões terem sido destruídos, os muros ou parte deles terem sido derrubados, o templo ser posto a fogo, o povo ser levado cativo, Jeremias ficou, olhou para aquilo e falou assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É difícil, não é fácil. E a Ana vivia situação como essa. Ela olhava para a vida dela, ela não tinha filhos, mas isso chegou ao ponto de acertar a intimidade dela com Deus, porque ela não tinha mais prazer de subir à cidade para sacrificar ao Senhor. Ela não tinha mais prazer de estar no lugar onde o Senhor dizia para estar. E isso, irmãos, acontece muito com a gente. A gente perde o prazer em tudo, ao ponto de a própria Ana, quando o marido traz para ela uma porção daquilo que era sacrificado, eles podiam pegar uma porção para se alimentarem lá na cidade, e acaba que a Ana ela recusa e o marido dela olha para ela e diz: olha, não, por que está assim o seu semblante? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Ele está dizendo o seguinte: olha, como é que você está? Você tem que viver. Isso vai acabando, a gente acaba sofrendo e vai atingindo o casamento, e vai atingindo a comunhão, vai atingindo a igreja, vai atingindo a nossa vida com Deus, vai atingindo a nossa vida profissional, vai atingindo a nossa vida sentimental, e isso vai tirando de nós o prazer de viver. E é justamente o que estava acontecendo com a Ana. Então aqui Ana ela vai olhando todas aquelas situações e tudo vai ficando negro em volta, vai ficar escurecendo, vai sendo aquela vista cinzenta em que a pessoa ela não tem prazer, ela não tem alegria para nada. E é nessa situação que vem a irritabilidade, a culpabilidade, a pessoa ela vai se culpando, ela vai ficando nervosa. E nessa situação, quando acontece algo, ela já julga o marido, ou o marido já julga a esposa, já falam em divórcio, já falam em emprestar dinheiro, eles já entram num desespero muito grande para poder resolver aquela situação e vão tomando decisões, porque na mente eles vão ter que achar um culpado, alguém é culpado por aquela situação que eles estão vivendo. Então é necessário a gente parar no momento de desespero, quando as coisas não estão dando certo para a gente, parar, respirar e falar: pera lá, o que dá para fazer, o que dá para ser feito? Não dá para ficar lamentando por algo que deu errado a vida inteira. Não dá para a gente ficar chorando por coisas que não aconteceram da maneira que a gente quis. Então, é fato, você, nós precisamos ter um olhar de fora. Alguém que vai nos mostrar um caminho, nos dar a direção. E aqui, Deus, ele trata com Ana assim como quer tratar conosco. Então, você não julgue que você é incapaz, não julgue que você é a pior pessoa do mundo, que você é infeliz, que Deus esqueceu de você. Não, nada a ver uma coisa com a outra. Olhe como a situação adversa, ela
faz com que a gente se afunde cada vez mais. E a perspectiva do futuro da gente vai derretendo, vai se esvaziando das nossas mãos, a gente vai tendo crise de ansiedade, de desespero, até mesmo a síndrome do pânico, que é quando a gente tem medo de sentir o medo, né? Vamos assim dizer. E a gente para de viver, a gente para de ter os momentos bons, viver os momentos alegres. Poxa, ela não tinha filho, mas ela estava com o marido. A Penina ficava lá enchendo o saco, não tinha filhos, ok, mas ela estava celebrando ao Senhor na Páscoa, ela estava celebrando ao Senhor nas festas dos tabernáculos, ela estava celebrando ao Senhor, ela estava festejando ao Senhor. E mesmo estando na presença de Deus, na cidade que Deus havia separado para ele ali, para que fosse sacrificado e traga as ofertas, e o povo celebrasse, ela se sentia uma pessoa infeliz, a mais triste do mundo, porque algo não deu certo. Então eu trago para você essa fonte de luz, para você entender que quando começou a atingir a vida pessoal, a vida íntima, quando começou a atingir a vida espiritual da Ana, começou tudo a desmoronar. Ela toma uma decisão que ela entra no tabernáculo e ela ora a Deus. Ela abre o coração, ela rasga o coração daquilo que ela estava sentindo para Deus. E isso é um fato que a gente tem que falar, a gente tem que conversar. Irmãos, é necessário que toda angústia, que todo desespero, que toda frustração, você tenha alguém para desabafar. Alguém que vai se juntar e vai orar com você, vai interceder com você, vai te entender, não vai te julgar por aquilo que você está passando ou enfrentando, não vai apontar o dedo dizendo que você tem que ser forte, não vai apontar o dedo para você dizendo que você é fraco, não vai apontar o dedo para você dizendo que você está longe de Deus. Não, você precisa de alguém que vai te ajudar em oração. A Ana, quando ela entra no tabernáculo, ela apresenta a oração ao Senhor. O sumo sacerdote Eli, ele entra e fala para ela: por que você não aparta a bebida de você, mulher? Você está bêbada, em outras palavras ele estava dizendo. Mas a Ana, ela estava rasgando o coração e a Bíblia diz que ela orava com o coração. Ela explica para ele: não, a tua serva rasga o coração diante do Senhor para tirar a angústia, para tirar o desespero. E é necessário você encontrar alguém com quem você possa contar. E quando ela desabafa com Eli, o Eli olha para ela e fala assim: que Deus te abençoe e cumpra o desejo do teu coração. E a Bíblia nos diz que quando ela sai daquele lugar, o semblante dela já não era o mesmo, era diferente. Ela comeu e ela bebeu, ela celebrou ao Senhor. E a minha Bíblia diz que o Senhor se lembrou dela. E quando o Eucana, seu marido, entra a ela, ou seja, tem relações com ela, ela gera um filho. Nada mais, nada menos do que o maior juiz da história de Israel, o maior profeta da história de Israel, Samuel. Tem coisas que Deus faz que é milagre. E para isso, nós precisamos estar com o coração leve e com os nossos olhos abertos, claros, aquilo que Deus fala conosco. Não deixe os momentos difíceis ou as frustrações tirarem de você o prazer das coisas mínimas da sua vida. Se você for esperar, você nunca vai ter força para orar. Se você for esperar, você nunca vai ter força para fazer uma caminhada. Se você for esperar, você nunca vai dizer para o teu marido que você o ama. Se você não prestar atenção, você está metralhando com a sua boca, amaldiçoando, ou xingando, ou brigando, porque você quer que as pessoas te entendam, você quer que a pessoa olhe para você e veja você como uma pessoa fraca, limitada, e você... Não, a visão tem que ser diferente, de você para você mesmo primeiro. Olha você. Não espere ter força para dizer para tua esposa que você a ama, para teu esposo que você o ama. Não espere ter forças para você ir para a igreja. Não espere ter forças para você procurar um médico, um psicólogo, um psiquiatra. Não espere ter forças para você rasgar o seu coração diante de Deus. Não espere ter forças para procurar o teu pastor. Muito pelo contrário, se levanta e vai. Porque na força que você tem, seja ela mínima que for, Deus, Ele vai te honrar, em nome de Jesus. A depressão, ela é uma
roubadora de energias, de alegria, de forças, de perspectivas. E ela tira de você propósitos e objetivos. Volte a fazer o que você foi chamado para fazer. Devagar, não se cobre. Não cobre de você excelência ou perfeição. Não cobre de você seja a melhor mãe, o melhor pai do mundo, a melhor esposa do mundo. Mas também não cobre que as pessoas olhem para você e te entendam, porque muitas pessoas não te entenderão. Isso pode abalar o seu casamento, pode abalar a sua vida familiar, pode abalar a sua vida cristã, pode abalar as suas amizades. Não cobre das pessoas o que você mesmo não consegue ver em você. Muito pelo contrário, começa a mudar os pensamentos a respeito de você. Quando você era obreiro, quando você trabalhava na obra, quando você estava de pé, ou mesmo um simples membro da igreja, mas tinha campanha de oração, você não estava na igreja orando por aquelas pessoas necessitadas? E você também não é digno de oração, de ajuda? Você não leva as pessoas para a igreja para buscarem ajuda? E você também não é digno de ajuda? Olha para você nesse momento. Porque a gente olha para os outros e a gente tem dó das pessoas. E da gente? E da gente? Quantas vezes eu levei Santa Ceia para pessoas que não podiam ir à igreja? Quando eu olhava para mim, simplesmente eu falava que não era digno. Quem falou? Não dê ouvidos à depressão. Não dê ouvidos a essa tristeza. Começa a se movimentar. Não, mas eu não sinto Deus falar comigo. Eu não sinto a presença de Deus. Mas o justo não vive de sentimento, o justo vive da fé. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. E a palavra diz: não temas, porque eu sou contigo. E não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. A gente anda por fé, a gente anda por crer, nós andamos por acreditar. Então, se você está sem força neste momento, dê um passo adiante. Dê um passo adiante para você diminuir a quantidade de açúcar que você consome na sua alimentação. Dê um passo adiante para você diminuir o tanto de refrigerante, os sucos artificiais que você bebe. Não precisa tirar tudo. Se você toma um copo, tome meio. Mas tenha certeza de uma coisa. A desesperança da depressão, ela vai sempre dizer que você não pode, que você não consegue. Mas Deus, Ele diz: vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Em nome de Jesus. E você vai dar frutos para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Eu espero que esse vídeo possa te ajudar. E se te ajudou, passe para frente. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Passe para frente. Procure uma ajuda psicóloga, psiquiátrica. Procure ajuda para que você possa sair dessa situação em nome de Jesus. Que o seu pastor tenha o entendimento e a sabedoria dada por Deus para lidar com essa situação. Porque Deus te ama. E diferente daquilo que a depressão te diz, muito diferente daquilo que a depressão te diz, você não está sozinho. Não se isole. Busque ajuda, busque ter comunhão com pessoas, ainda que o seu coração diga que não vai dar. Mas você diga que vai, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, para a glória do Senhor.